Ela finalmente começa a se entregar, aos poucos, como quem testa a água antes de mergulhar. O olhar dela muda, a presença ganha outra densidade. Ela já não responde só com palavras, responde com o corpo, com o silêncio, com a demora na despedida. Ela começa a ficar mais suave, mais íntima, mais vulnerável. E tudo isso deveria ser o sinal de que o homem deve permanecer firme, calmo, presente. Mas é justamente aqui, nesse exato ponto em que ela finalmente baixa a guarda, que a maioria dos homens erra. Erra feio, porque confunde entrega com garantia, confunde suavidade com posse, confunde presença feminina com propriedade emocional. E aí, estraga tudo. O erro não é gritar, não é trair, não é sumir. É algo mais sutil, mais destrutivo. É a perda da postura. É o abandono da calma que o levou até ali. É a substituição do homem que ela começou a amar pelo menino que ela temia encontrar. Porque, quando ela começa a se entregar, ela não está dizendo, já sou sua. Ela está dizendo, estou testando se posso ser. E esse teste não é um jogo. É um processo emocional. Um campo sagrado. Um espaço onde o homem precisa se tornar ainda mais firme e não mais carente. Mas ele erra, porque acha que agora pode relaxar. Acha que agora pode mostrar ciúmes, controle, ansiedade. Acha que já venceu. E sem perceber, ele deixa de ser o abrigo que ela buscava e se transforma na prisão que ela temia. Começa a mandar mensagem demais, a cobrar presença, a perguntar demais, a interpretar silêncio como rejeição, a ver dúvida onde antes havia apenas timidez. E tudo isso faz ela recuar, porque a mulher que se entrega quer um homem que a receba com firmeza, não um homem que se desmonte no primeiro toque. Ela estava começando a te dar tudo, e você começou a cobrar, começou a duvidar, começou a se sentir no direito de ser frágil demais, emocional demais, dependente demais. E esse é o erro. Não porque o homem não pode sentir, mas porque ele não pode jogar no colo dela uma insegurança que ele deveria resolver sozinho. Quando ela começa a se entregar, ela precisa de estrutura, não de carência. Ela precisa de direção, não de crise. Precisa de segurança, não de desabafo constante. Mas o homem comum não entende isso. Ele acha que pode abrir o coração de qualquer jeito, a qualquer hora, com qualquer intensidade. E esquece que a mulher que ama não quer um homem que vomita emoção. Quer um homem que sustenta o próprio peso, que compartilha sim, mas não sobrecarrega, que sente sim, mas não se desmancha, que tem cicatrizes, mas já aprendeu a tratá-las. Ela não quer salvar ninguém. Ela quer caminhar ao lado de alguém que já se salvou. E é nesse ponto que o erro se revela. Ele começa a exigir dela o que ela ainda não pode dar. Começa a pedir certeza antes que ela tenha confiança. Começa a cobrar presença antes que ela se sinta acolhida. E cada uma dessas cobranças vai, aos poucos, matando a entrega dela. Porque a entrega feminina não floresce com cobrança. Floresce com constância. E se ela sente que vai precisar educar, carregar, sustentar emocionalmente um homem, ela não fica. Porque mulher madura não tem tempo para ser babá de adulto. Mas o homem que comete esse erro acha que está sendo intenso. Acha que está se abrindo. Acha que está mostrando o quanto se importa. E não percebe que está mostrando o quanto é instável. O quanto precisa da presença dela para respirar. O quanto se torna pequeno diante de qualquer ausência. E isso não é bonito. Isso não é romântico. Isso é exaustivo. E ela percebe. Ela começa a se calar. Começa a responder menos. Começa a se proteger de novo. E ele interpreta como frieza. Reage com mais intensidade. Cobra mais. Se desespera mais. E o ciclo se instala. Ele não entende que o que está matando o sentimento dela não é a falta de amor. É o excesso de dependência. Porque o homem que não sabe ficar em pé sozinho vai acabar pedindo para ela segurá-lo. E ela não vai. Porque já segurou o mundo inteiro por tempo demais. Ela quer descanso. Não mais uma missão. Ela estava prestes a amar. Estava prestes a dizer. Estava prestes a confiar. Mas aí ele tropeçou em si mesmo. Mostrou que o homem que ela viu no início era só uma máscara, que a firmeza era um disfarce, que a tranquilidade era apenas ausência de pressão. E agora que ela chegou mais perto, ele desmoronou. E isso a faz fugir. Porque o maior erro que um homem comete quando uma mulher começa a se entregar é parar de ser o homem que fez ela se aproximar. É achar que agora pode ser qualquer versão.
que pode relaxar na postura, que pode abandonar a estrutura. Mas o amor feminino é uma escada emocional. Quanto mais ela sobe, mais ela precisa ter certeza de que os degraus estão firmes. E se ao pisar mais alto, ela sente que o degrau cede, ela desce, sai, some, e tudo o que você construiu se desfaz. Não porque ela não queria, mas porque você não estava pronto. Você estava pronto para conquistar, mas não estava pronto para sustentar. Estava pronto para impactar, mas não para manter. Estava pronto para fazer ela se abrir, mas não para receber a alma dela com a força que isso exige. E isso é o erro. E quando ela vai, você tenta entender onde errou, tenta lembrar o que disse, tenta rever as conversas. Mas o problema não foi o que você falou, foi o que você deixou de ser. Você deixou de ser a rocha e virou areia. Deixou de ser abrigo e virou tempestade. Deixou de ser direção e virou ruído. E agora, ela já não responde, já não sorri como antes. Já não hesita na hora de ir embora, porque algo dentro dela entendeu que se entregar para você seria perigoso demais. Não por você ser mau, mas por você não estar pronto. Ela não queria alguém perfeito, nunca quis, nem esperava. O que ela procurava, mesmo sem saber, era um homem estável. Um homem que sustentasse o próprio peso sem cair no colo dela cada vez que o vento soprasse mais forte. Um homem que, mesmo sentindo medo, não transferisse o pânico. Que, mesmo desejando, não implorasse. Que, mesmo querendo estar junto, soubesse ficar só. Mas quando ela começou a se entregar, você se desequilibrou. E nesse desequilíbrio, ela viu tudo o que passou anos fugindo. Porque não há nada mais desesperador para uma mulher do que perceber que ela vai ter que cuidar de novo. Cuidar de alguém que deveria protegê-la. E talvez você nem tenha notado. Talvez ache até hoje que foi intenso, honesto, transparente. Mas intensidade sem equilíbrio é sobrecarga. Honestidade sem maturidade é descarga emocional. Transparência sem estrutura é exposição. E uma mulher que já carregou homens quebrados antes, que já serviu de suporte, de analista, de terapeuta, de muleta, não aguenta mais. Não quer mais. Porque no momento em que ela começou a se entregar, o que ela mais precisava era sentir que podia descansar. Mas você não deixou. Porque confundiu o espaço que ela deu como abertura para perder o próprio eixo. E isso foi um choque para ela. Porque o homem que parecia firme, de repente, começou a implodir. Começou a sufocar com a própria carência. Começou a criar histórias na cabeça, a reagir com ciúmes, a controlar sem perceber. Começou a querer saber onde ela estava, com quem, o que sentia, como se ela já fosse sua. Como se o simples fato de ela começar a demonstrar amor fosse um aval para que você deixasse de ser homem e virasse peso. Ela não queria um parceiro que a impedisse de ir, mas alguém que a fizesse querer ficar. Só que quando começou a demonstrar carinho, você começou a duvidar. Começou a questionar tudo, a se preocupar com o que ela sente, com quem ela fala, com o que ela pensa. E cada uma dessas preocupações, que pareciam amor para você, soaram como desconfiança para ela. Porque não existe nada mais destrutivo do que duvidar do coração de uma mulher no exato momento em que ela está tentando colocá-lo nas suas mãos. Você estragou o momento mais bonito com a ansiedade mais feia. Transformou a leveza em cobrança. Transformou o sorriso em pergunta. Transformou a entrega em obrigação. E ela sentiu. Sentiu que estava perdendo algo que nem tinha sido dela ainda. Sentiu que se ficasse, se continuasse, teria que começar a administrar a sua insegurança. E isso é o tipo de fardo que ela não quer mais carregar. Ela começou a recuar, a responder com menos frequência, a se calar mais, a pensar duas vezes antes de falar algo bonito. E você, ao invés de perceber o sinal de alerta, aumentou o tom, dobrou as mensagens, intensificou os testes, criou mais teorias na cabeça, e não entendeu que quanto mais você se mostrava instável, mais ela precisava fugir para não ser arrastada. Ela não queria um amor que gritasse, queria um amor que segurasse firme a mão dela, mesmo quando ela própria estivesse em dúvida. Mas o que encontrou foi um homem que, ao menor sinal de afeto, desabou, que se desesperou com a possibilidade de não ser amado do jeito que idealizou, que não entendeu que o tempo dela não é o seu, que o ritmo dela não pode ser forçado, que o amor dela é denso demais para ser apressado,
Você se mostrou frágil demais no momento em que ela mais precisava de força. Porque quando uma mulher começa a se entregar, ela está dizendo: eu quero me deixar cair aos poucos, mas preciso saber que vou ser segurada. E você a empurrou, com as cobranças, com o ciúme, com o drama, com a falta de chão. E tudo isso a fez recuar. Porque nenhuma mulher que já teve que se levantar sozinha tantas vezes quer ser obrigada a levantar o homem que ama também. E aí você se pergunta por que ela esfriou. Por que parou de dizer coisas bonitas? Por que já não manda mensagens longas? Por que sumiu? Mas não vê que o erro não está na ausência dela agora. Está no excesso que você cometeu quando ela ainda estava ali. Você não deixou espaço para o amor crescer. Tentou sufocar a planta antes que ela criasse raiz. Tentou colher antes de regar. E agora, ela está em silêncio. Não como vingança, mas como autoproteção. Porque a dor de ver um homem que parecia pronto se transformar em um menino emocionalmente dependente é maior do que a vontade de continuar. E por mais que ela ainda sinta, ela não volta. Porque amar um homem que ainda não entendeu o próprio valor é um caminho de queda. E ela quer voar. Ela se recorda do início. De quando você falava pouco, mas olhava com intensidade. De quando sua presença dizia mais do que qualquer declaração. De quando ela percebia sua calma como algo sólido, como uma parede onde podia escorar o próprio caos. E agora, ao rever mentalmente os últimos dias, ela percebe o quanto tudo mudou. Rápido demais, intenso demais, carente demais. E isso assusta, porque o homem que parecia o alicerce agora parece implorar por teto. E o amor que deveria ser abrigo, virou cobrança. Ela não diz isso em voz alta, nem para você, nem para as amigas, porque ainda está tentando entender o que aconteceu. Ainda está em conflito, porque o coração dela já tinha escolhido, já estava se construindo em torno da ideia de você. Mas a maneira como você reagiu ao amor que ela começou a mostrar, desfez tudo que parecia seguro. Você virou tempestade na hora em que ela mais precisava de sol. E não há nada mais decepcionante para uma mulher do que perceber que o homem que a conquistou com equilíbrio não consegue sustentar o próprio centro quando ela diz sim. Porque o homem que tem maturidade não desmorona com a confirmação. Ele se fortalece. Ele se afina ainda mais com o próprio eixo. Mas o homem que estava apenas atuando revela o personagem. Mostra que por trás da segurança aparente havia um medo escondido, uma fome disfarçada de charme, uma carência travestida de presença. E quando ela vê isso, quando sente esse deslocamento entre quem você parecia ser e quem está sendo agora, algo nela fecha. Ela não odeia você, não despreza, não se vinga, mas se protege. Porque o coração dela já sangrou demais em histórias parecidas. Histórias em que ela dava o primeiro passo e o homem, ao invés de corresponder, implodia, gritava, se apegava e obrigava ela a dar conta de dois. Ela não quer mais ser a bússola de ninguém. Quer alguém que ande ao lado. Alguém que não se desestabilize com a emoção. Que não reaja como quem espera ser amado em troca de crise. Mas que sustente o próprio sentimento com nobreza. E talvez o seu erro nem tenha sido feito por mal. Talvez você também tenha se assustado. Talvez tenha confundido entrega com dever. Talvez tenha pensado que agora podia expor tudo, jogar tudo, largar tudo nos ombros dela. Só que você esqueceu de algo fundamental. Ela não é lugar para despejo. Ela é mulher. E mulher se entrega quando sente firmeza, quando sente direção, quando sente que, por mais que ela ame, o homem continua sendo inteiro. Mas você não continuou. Você afundou nas suas próprias expectativas, nas perguntas sem resposta, na necessidade de saber tudo, de controlar tudo, de se fazer presente demais. E aí ela começou a se perder, porque não é possível relaxar nos braços de alguém que a cada 5 minutos pergunta se está sendo amado, que a cada olhar de silêncio já interpreta como rejeição, que transforma qualquer distância em abandono, que transforma qualquer pausa em fim. Você pode até dizer que estava sendo sincero, que não sabia lidar com tanto sentimento, mas isso não muda o impacto, não muda o que ela sentiu. Porque mesmo o sentimento mais verdadeiro pode se tornar sufocante se for despejado sem cuidado, se for oferecido como urgência e não como construção. O que ela precisava era da sua maturidade, e o que você entregou foi sua instabilidade.
Ela estava começando a confiar, a baixar os escudos, a planejar pequenos detalhes, a ver você como casa. Mas quando você começou a pressionar, a duvidar, a acelerar, ela percebeu que não estava segura, que você ainda era aquele homem que precisa demais, cobra demais, sofre demais e vive demais nas próprias feridas para enxergar a delicadeza de um amor que estava apenas nascendo. E agora, mesmo que ainda goste de você, ela não consegue mais agir como antes, porque o medo se instalou. O medo de ser obrigada a ser forte de novo. O medo de ter que explicar tudo, segurar tudo, resolver tudo. Porque a mulher que ama com profundidade não quer salvar. Ela quer caminhar com alguém que também já se salvou. Você tentou mostrar sentimento e errou no peso. Você tentou mostrar presença e exagerou no volume. Você tentou ser intenso e foi invasivo. Você queria dar tudo, mas ela só precisava de espaço, de tempo, de um ritmo que não atropelasse o dela. E agora que ela está em silêncio, você se pergunta por quê? Por que alguém que parecia tão entregue de repente se tornou tão distante? Mas você não vê que o problema foi a forma como você reagiu ao amor, como se ela devesse compensar o vazio que você não aprendeu a preencher sozinho. Ela ainda pensa em você, mas com dor, não com raiva, com decepção, porque o que ela viu não foi um homem sincero, foi um homem desestruturado, um homem que, ao menor sinal de afeto, desabou. E isso para ela é um trauma reeditado. É um filme antigo com novos personagens. Se você tivesse sustentado o silêncio, se tivesse respirado antes de reagir, se tivesse confiado no processo, se tivesse mostrado firmeza e não ansiedade, se tivesse caminhado do lado dela e não pulado no colo dela como um menino perdido, tudo poderia ter sido diferente. Mas agora, ela está em silêncio. E se você quiser tentar de novo, não adianta prometer, precisa mostrar. Não adianta falar de amor, precisa demonstrar estrutura. Não adianta dizer que sente, precisa provar que aprendeu. Porque a mulher que estava se entregando não desapareceu, mas está ali, recolhida, esperando. Não um pedido, não um discurso, mas um novo homem. Ela não vai dizer que está desapontada. Não vai escrever uma carta explicando que você quebrou algo invisível. Não vai te ligar no meio da madrugada para contar que tinha expectativas e que, apesar do medo, estava pronta para viver aquilo com você. Porque a mulher que já aprendeu a silenciar a própria dor também aprendeu a não implorar por compreensão. Ela apenas muda. Muda o tom, muda a frequência, muda a forma como aparece na sua vida. E a maioria dos homens, acostumados com escândalos ou explicações, não percebe. Não percebe que o silêncio dela já é um adeus ensaiado, um luto íntimo, uma despedida sem alarde. Você não a perdeu no dia em que ela parou de responder. Você a perdeu no dia em que deixou de sustentá-la quando ela, vulnerável, começou a se despir emocionalmente diante de você. Quando ela deixou escapar um "cuida de mim" disfarçado num gesto, num olhar, num carinho contido. E você respondeu com desequilíbrio, com crise, com exigência, com medo. Ela estava pronta para abrir a porta. E você forçou a entrada com os 2 pés. Quebrou o trinco, desalinhou o tempo. E o que poderia ser uma dança virou colisão. E o mais cruel de tudo é que você acha que foi intenso, que foi verdadeiro, que foi romântico. Mas ela não quer intensidade. Ela quer clareza, não quer paixão descontrolada. Quer presença estável, não quer promessas inflamadas. Quer passos reais. Ela quer ser amada, não sufocada. Quer ser escolhida, não pressionada. Quer ser sentida, não decifrada como um enigma. Ela estava pronta. Pronta para mostrar lados que escondeu por tanto tempo. Pronta para confiar de novo. Pronta para sair da própria fortaleza e dividir os medos, os traumas, as partes que quase ninguém conhecia. Mas você confundiu entrega com obrigação. Confundiu afeto com contrato. Confundiu cuidado com dívida. E quando você cobra amor, o amor foge. Você não entendeu que o processo de uma mulher se apaixonar não é lógico. É sensível. É lento. É quase imperceptível, e que cada gesto dela é um convite para você manter o ritmo, não para acelerar, um convite para você manter a presença, não para dominar o espaço, um convite para você continuar sendo quem era, não para se desmanchar na primeira curva da estrada. Mas você não soube lidar com isso. Achou que podia dizer tudo, mostrar tudo,
exigir tudo. Achou que poderia largar as inseguranças em cima dela como quem larga um fardo esperando que ela carregue. Achou que ser real era ser bruto, que mostrar vulnerabilidade era deixar de ser forte. E confundiu dor com profundidade, emoção com maturidade, pressa com envolvimento. E agora, ela está do outro lado, do lado de dentro, onde você não pode mais entrar. Não por maldade, mas por proteção, porque já viu esse filme antes, já sentiu esse peso antes, e sabe onde isso termina. Termina nela tendo que ser forte por dois, nela tendo que explicar tudo, nela sendo mulher demais para um homem que ainda está aprendendo a ser inteiro. Ela ainda sente, mas isso não basta, porque a mulher que já se curou de metade de si mesma não quer mais reconstruir o outro. Ela quer caminhar, ela quer construir, ela quer estar, mas com alguém que já esteja, não alguém que ainda está tentando provar que merece ficar. E o que dói em você agora não é saudade. É o arrependimento de ter confundido liberdade com descuido, entrega com posse, amor com carência. Ela não exigiu que você fosse perfeito, só queria que você não se perdesse. E você se perdeu na própria ansiedade, no próprio medo, na própria confusão. Agora, mesmo que ela volte, não será mais igual, porque o erro de um homem no momento da entrega feminina não apaga só o gesto dela. Apaga a fé que ela tinha no que estavam construindo. Apaga o futuro que ela começou a imaginar. Apaga o lugar que você ocupava dentro dela. E reconquistar isso exige mais do que palavras. Exige nova postura, novo homem, nova maturidade. E se você não entender isso agora, vai repetir o erro com outras. Vai se perguntar por que as mulheres se afastam justo quando começam a se abrir. Vai achar que elas têm medo de amar, quando na verdade o que elas têm é medo de amar homens que se desmancham no primeiro toque, homens que confundem afeto com aprovação, homens que confundem carinho com contrato. A mulher que começa a se entregar está dizendo: me mostra que eu posso confiar. Não está dizendo: me mostra o quanto você precisa de mim. E se você inverte isso, se você transforma o amor dela em cura para as suas feridas, ela vai embora, porque não foi para isso que ela chegou. Ela chegou para somar, para construir, para ser, mas com alguém que já é. E agora você sabe que errou, não no sentimento, mas na forma, na entrega desordenada, no descontrole disfarçado de paixão, no medo disfarçado de cuidado. E saber disso é o começo da reconstrução, o começo da mudança, o começo da sua própria cura, porque um dia, outra mulher vai começar a se entregar. E se você estiver pronto, você não vai errar de novo. Agora você entende que o erro não estava no amor, mas na forma como você tentou carregá-lo. Entende que não é o sentimento que assusta uma mulher, é a instabilidade. É o peso emocional de um homem que não sabe segurar o próprio mundo, mas exige que ela o faça. Entende que quando ela começou a se entregar, o que ela mais precisava não era um espetáculo de afeto, nem declarações inflamadas, nem promessas desesperadas. O que ela queria, ainda que nunca tenha dito, era encontrar do outro lado alguém que permanecesse inteiro, mesmo quando ela começasse a desmoronar, porque toda mulher que ama carrega feridas, feridas antigas, feridas que não cicatrizaram porque ela sempre teve que ser forte demais, cedo demais, por tempo demais. E quando ela encontra um homem que parece sólido, ela não ama apenas por desejo, ela ama por alívio, porque vê nesse homem a chance de finalmente poder descansar. Mas se esse homem, ao ver o coração dela se abrindo, se desmonta, se afoga, se entrega ao medo, então ela entende, ele não está pronto. E o amor dela, por mais forte que seja, não pode amadurecer no peito de um homem que ainda precisa ser salvo. E é por isso que ela se vai em silêncio. Por isso que você sente um vazio que não tem resposta. Porque o que se perdeu não foi apenas uma mulher. Foi a confiança de alguém que tentou te dar tudo e descobriu que você ainda não sabia o que fazer com esse tudo. E ela não vai voltar com palavras bonitas, nem com desculpas, nem com tempo. Porque quando a mulher entende que entregou sua doçura a alguém despreparado, ela se recua de forma definitiva. Não por maldade, mas por autopreservação, por maturidade. E talvez, agora, você esteja revendo tudo, percebendo que falou demais quando devia ter apenas sustentado o olhar, que invadiu quando devia ter acolhido,
que cobrou quando bastava ter se mantido, que tentou garantir um sentimento que só precisava de espaço. E entender isso dói, mas cura, porque um homem que aprende com a perda se torna maior que a dor. E se torna digno de algo ainda mais real no futuro, porque agora você sabe que da próxima vez, se houver uma próxima vez, você não vai correr para o colo dela com os seus vazios, vai chegar inteiro, com calma, com presença, com discernimento, e ela vai sentir isso. Vai sentir que você não precisa dela, mas a quer, que não implora por amor, mas está pronto para recebê-lo, que não força, mas sustenta. E é essa diferença que muda tudo, porque o erro que quase todo homem comete quando uma mulher começa a se entregar é achar que pode parar de ser homem, quando na verdade é ali que ele deve ser mais do que nunca.